segundo, por favor. Não, é esse mesmo, 7 sentidos ou mais. Pode ir para frente, então. Lembra que eu falei para vocês de um estudo da doutora Valerie Hunt, da Universidade UCLA, onde ela colocou eletrodos no corpo de todo mundo, das pessoas dentro da universidade, para entender o que falavam sobre esses campos energéticos que o reiki trabalha, que as religiões trabalham como pontos energéticos fortes. Então, ela trouxe esse estudo, está ali as faixas, né, que eu tinha falado para vocês que eu não tinha certeza qual era os ciclos por segundo. Então, quando ela mediu o corpo normal das pessoas, ela percebeu que no corpo todo existia uma frequência de 250 ciclos por segundo. Isso é o normal do nosso corpo. É um campo de força, é uma energia que nós exalamos do nosso corpo, que temos ao nosso redor. Mas não só nós, todos os seres vivos. Pode passar o próximo, por favor. E aí, quando ela foi medir esse campo bioelétrico nos lugares que falavam que tinham os centros energéticos, ela percebeu que os ciclos por segundo eram 1.600 ciclos por segundo. Então, o normal do corpo é 250, e aonde eles localizavam aquilo que chamavam de chakras, chakra é o nome de vórtice em sânscrito. Então, o vórtice, chakra, plexo tem a mesma denominação. Então, é muito forte a energia, ela circula com uma intensidade como se fosse um redemoinho. Pode passar. Então, tá aqui, olha só, que interessante. No nosso corpo tem os lugares das glândulas. Então, são 7 glândulas principais. A pineal, lá dentro do cérebro, no meio do cérebro, a hipófise, daí tem na garganta a tireoide, paratireoide, no meio do peito o timo, que a gente aciona muito, né, esses 2 pontos. Lá na base do abdômen, atrás nas costas, tem a suprarrenal em cima dos rins, tem o pâncreas e tem as glândulas sexuais, né, os testículos nos homens, os ovários nas mulheres. Essas são as 7 glândulas principais. E olha que doido, os chakras ou vórtices são exatamente em cima das glândulas. Então, eles perceberam pela anatomia, que é estudada na medicina há muito tempo, aonde tem as glândulas, tem emaranhado de nervos, que se chamam plexos nervosos. E bem em cima disso que estão os tais chakras ou vórtices, pode passar o próximo, por gentileza, que são os tais 7 centros energéticos, pode passar de novo, que é uma descoberta de 5.000 anos atrás. E que hoje a ciência olha e fala assim, isso existe mesmo, isso não é esoterismo, o nosso corpo tem essas frequências energéticas e que criam um campo ao nosso redor, que a ciência chamou campo de força N, ou campo bioeletromagnético, e que a gente percebe que tem uma corrente elétrica mesmo ali, energética. Pode passar. E que foi muito curioso, porque em 1904, Padre Landel de Moura, ele percebeu essa energia e ele criou uma máquina. E o Padre Landel de Moura, aqui do Brasil. Só que a igreja, naquela época, tinha muito preconceito em falar em termos de energia, não podia. E proibiram ele de ir avante nas máquinas. E aí, só em 1939, o Semyon Davidovich Kirlian pegou essa máquina e potencializou, estudou mais, e aí, então, foi feito a foto disso. Belinha, vem cá, Belinha. Ela tá louca para aparecer, ela tá pulando aqui que nem uma desesperada.
Vem cá, Belinha. Nega, vocês estão vendo ela lá dentro? Olha, Sim. tá pulando Aham. aqui ao meu redor Tava, desesperadamente. chegou. Então, olha só, essa máquina, ela fotografa essa energia, que lá, 5 mil anos atrás, o pessoal já detectava tem pessoas sensitivas que enxergam, tem pessoas que têm essa habilidade de sentir, né? Tanto que no Reiki eles falam assim, nossa, a gente sente a energia. Nas religiões, quando usam as imposições de mãos, também eles falam, nossa, é um calor na palma da mão, que a hora que a gente passa bem aonde existem os chakras ou os vórtices, a gente sente um redemoinho ali. Pode passar. Então, olha, a foto da Kirlian, as primeiras fotos da Kirlian eram assim. Então, essa é a máquina Kirlian gráfica, que tem o nome de Kirlian por causa do Semyon Kirlian. A pessoa punha o pé ali, ou a mão, ou o dedão, e aparecia a foto. Pode passar. Aí eles começaram a fazer teste com legumes, verduras e também. Mas, Deus santo. Dona Maricota, vem cá. O que a senhorita está fazendo? Vem cá. Ela está destruindo a sala. Acho que ela está com saudade de vocês. Então, as fotos de todos os seres vivos, qualquer, aparece a imagem, e se está doente, se tem uma doença ou algo parecido, a foto fica muito perto do corpo e escura, com buracos. E quando a pessoa está bem, ela fica plena e bem arredondada e luminosa. Pode passar. Então, olha só, aqui tem foto de pessoas. Então, já sistemas mais avançados começaram a detectar as cores e mais a foto de corpo inteiro. Então, eles perceberam que pessoas que têm muita afinidade emocional, intelectual, eles chamam isso de aura, né? A aura, ela se mistura. Então, se você tem um companheiro, uma companheira que tem muita afinidade, as auras se misturam, elas estão interligadas, é uma só, elas brilham juntas. E quando não tem identidade, elas se repelem. Você pode estar junto, dando um beijo na pessoa, mas a aura não, ela não consegue se misturar. Ela repele, é como se fosse um ímã, uma coisa que afasta, sabe? O magnetismo não consegue, tanto que eles falam que pessoas que têm identidade, quando dormem junto, aquilo alimenta, a pessoa se revigora. Agora, quando as pessoas não têm mais afinidade nenhuma, uma não está mais gostando da outra, se odeiam, por exemplo, e ainda vão dormir junto, começa a ter problema de saúde, porque esse campo energético repele, repele, o campo energético do corpo começa a ficar colado, e aí isso começa a trazer. Tanto que eles falam que as doenças são do campo energético para o campo físico. As doenças vêm do campo psicomental, espiritual, para chegar no nosso corpo físico. Então, a gente precisa estar sempre observando como que nós estamos no nosso meio de trabalho, mantendo uma energia, né? Eles falam em energia, campo eletromagnético, ou o clima, né? Se a gente não quer usar o termo energia, o clima organizacional tem que ser harmônico para que as pessoas também tenham saúde, porque a saúde depende desse clima vibracional. Tanto que tem um livro, não sei se está aqui, posso mostrar amanhã para vocês, Medicina Vibracional, escrito por médicos. Esse livro é bastante antigo, que fala sobre a saúde, né? São vibrações. Pode ir para frente? Oi, Vânia. Diga. Tem um filme que retrata bem isso que você está falando, que é a Profecia Celestina, né? A profecia Celestina mostra. Uhum. Então, aí, entrando agora na ciência atual,
que é um artigo que saiu em março de 2023, da neurocientista Nazaré Castellanos, da Universidade de Madrid, na Espanha. Então, ela falou dos 7 sentidos, e é interessante porque nós temos 7 centros energéticos mais importantes, embora tenha os subcentros energéticos que também existem e que também emanam energia. Há uma coisa que eu preciso falar, é que esses centros energéticos, eles são redemoinho, eles giram forte. E se a pessoa está doente, ele gira mais devagar, ele gira mais lento. Tanto que as pessoas, quando vão medir, tocam, falam assim, nossa, está gelado, esse lugar teu está gelado. Precisa aquecer, então as pessoas pedem para ficar no sol, pedem para usar cores, luzes, né? Para ver se aumenta essa vibração, ou tem o que algumas religiões usam colocar a mão, né? Tanto a Igreja Católica, os espíritas, eles usam o passe, né? Que é para procurar equilibrar esses centros energéticos. Ou a própria pessoa pode fazer, que a gente usa isso no EFT, estimulando pontos para equilibrar esses centros energéticos. E tem outros exercícios que ajudam. Porque se você tiver com essa deficiência rotacional nesses centros energéticos, o que a ciência percebeu é que a pessoa começa a criar vacúolos na aura e é onde entram os vírus com facilidade, né? E outra coisa que foi também detectada é que as pessoas que bebem bebida alcoólica em demasia, ou usam drogas com frequência, né? Usam as drogas, criam buracos no campo energético. E porque enfraquece a aura, né? A gente fala assim, eu fiquei meio molinha, né? Dá aquela molezinha gostosa. Se a gente está em casa, está num ambiente protegido, né? Mas se você está numa balada e você fica meio molinha, é sinal de que a tua aura está sendo já invadida. Você enfraquece o teu campo energético. Então, nas raves existem as invasões de vírus, bactérias e energias diversas, né? De visíveis e invisíveis. Então, a pessoa sai de lá, acha que está feliz, mas no dia seguinte ela está bodeada, ela está arrasada, ela está numa ressaca, não só física, mas também energética e espiritual. Porque esses buracos acontecem de verdade, e na máquina Kirlian mostra esses buracos, né? São pontos que são propícios para as invasões. Por isso que a gente fala assim, quando a gente está mal, muito mal emocionalmente, por que gripa mais, né? Já perceberam? Você tem uma discussão, daqui uma semana está com dor de garganta, está gripado, né? E porque a gente abre os nossos campos energéticos, a gente enfraquece, né? Então tem que cuidar muito, né? Quando eu aprendi tudo isso lá, muitos anos atrás, desde os meus 18, 17, foi quando eu resolvi ter uma vida reta, sem bebida alcoólica, sem droga, sem nada. Eu falei assim, não, deixa eu seguir a vida reta para eu não ficar tão suscetível, né? Porque eu dependia somente de mim, né? Não tinha ninguém que me desse suporte, eu precisava da minha integridade. Mas tem gente que sabe lidar com todas essas coisas com mais facilidade. Eu não sei lidar com isso com muita facilidade, não. Eu preciso ficar na minha clareza 1000%. Vamos em frente. Então, Nazaré Castellanos diz o seguinte: a postura e as expressões faciais influenciam seu cérebro. E são os 5 sentidos atuando. Quais são os 5 sentidos? A gente viu quando a gente trabalhou visual, auditivo e sinestésico, e ainda tem o digital, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, tudo isso envolve uma questão que se chama esterocepção, que é como eu me relaciono com o mundo exterior. A Nazaré fala assim, olha, nós temos uma forma de captar o mundo externo e trazer isso, se chama esterocepção. Pode passar.
E tem dois sentidos que são muito importantes para o nosso cérebro, que é a interocepção e a propriocepção. Vamos ver o que é isso. Pode passar. O sentido muito importante que é a interocepção é a prioridade do nosso cérebro, é a informação que chega ao teu cérebro sobre o que está acontecendo dentro do teu organismo. O que está acontecendo com teus órgãos, com teu coração, com teu estômago, com a sua respiração, com teu intestino. Então, nós temos um sentido que se chama interocepção, que é a percepção interna de mim mesmo. Está doendo o teu estômago agora? Por quê? O que eu fiz? Estou sentindo a respiração falhando? O que aconteceu que falhou minha respiração? Meu coração está disparado? O que está acontecendo que disparou? Então, essa percepção do corpo, a gente desenvolve muito na PNL com todos aqueles exercícios de consciência corporal. Sente teu pé, sente tua perna, sente tua coluna, sente a tua respiração, que às vezes a pessoa fala assim, ah, que saco de novo, Vânia, de novo e de novo. Porque só com a frequência você vai desenvolver a consciência da tua interocepção. Porque, gente, eu já atendi mulher de médico que não sabia como era a bexiga. Olha a loucura. Ela comia e evacuava imediatamente. Ela comia e evacuava imediatamente. Então, ela estava num pânico, porque ela não podia mais sair de casa. Isso aconteceu, era minha cliente, ela foi minha cliente durante muitos anos. Ela não conseguia mais sair de casa, daí os filhos me chamaram. Vânia, vem atender a mãe. Fui atender a mulher, dona Diva. Falei, o que aconteceu? O que acontece, dona Diva? Ah, não posso sair. Eu falei, por quê? Ela falou, eu como, já faço cocô. Eu falei, mas dona Diva, é impossível a senhora comer e já fazer cocô. Ela falou, como que é impossível? Ela falou, daí eu falei para ela, porque o seu intestino mede 7 metros. Até a sua comida chegar no intestino e descer no reto, demora praticamente 3 horas, se for uma comida muito leve, se não, se for carne, vai demorar muito mais. Ela falou, não, 7 metros, claro que não. Eu falei, sim, dona Diva, 7 metros. Levei o meu boneco lá, que tem todos os órgãos. Aí eu pedi para ela, como é a imagem que a senhora tem do intestino? Nossa, entra, tem uma bolinha e já sai. Eu falei, essa é a imagem da bexiga. Nem o estômago tem essa imagem. Olha, a cabeça dela fala assim, eu jurava que entrava, caía na bolinha e já descia para o reto. Olha o que uma crença fazia com o corpo dela. Quando eu mostrei que o intestino tinha 7 metros e que demorava para processar o alimento, que ele ia levar horas para chegar até o reto, ela parou de fazer cocô direto. Olha só, ela começou a controlar o esfíncter anal. A crença disparando um movimento peristáltico dentro do corpo. Então, nós precisamos conhecer o nosso corpo, onde a gente habita, para ter autocontrole e saber dar os comandos. Porque em algum momento da tua vida você vai precisar dar comandos internos, seja para a bexiga, né? Ou para o intestino, ou para o teu estômago, para o teu coração. Então, a interocepção é um trabalho de consciência corporal. Pode passar, Rodrigo? E aí temos a propriocepção, que é a informação que chega ao cérebro sobre como está o teu corpo por fora. Então, a interocepção é como está meu corpo por dentro, e a propriocepção é como está meu corpo por fora. Frio, calor, pressão, ardência, como que está minha postura, meus gestos. Se os olhos estão pesados, estão cansados, como que está a fisionomia do meu semblante. Pode passar, Rodrigo. Vocês vão ter esse PowerPoint, tá, gente? Então, dependendo do que está acontecendo, o cérebro tem que agir de uma forma ou de outra. Ele é o nosso biocomputador.
Então, dependendo de, como a dona Diva, né? Dependendo de como estava acontecendo lá dentro do corpo dela, a crença dela, mas a imagem que ela tinha da bexiga sendo o intestino, o cérebro respondia àquela propriocepção e interocepção dela. Então, que comando que eu estou mandando para o meu cérebro? Pode passar. Então, olha só. Em 1952, a medicina mapeou no nosso cérebro, dizendo que existe aqui, olha, bem aonde tem uma tiara. Quando a gente põe na criança, né, a tiara, ou a gente veste uma tiara na cabeça, sabe o que é tiara, né, gente? Então, eles deram o nome de tiara mesmo. É ali que temos o córtex somatosensorial. O corpo está representado nessa parte da nossa cabeça. E olha só como que é. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é o cérebro, o hemisfério direito e esquerdo, tá? O cérebro dá mais importância, olha só, a leitura do cérebro e a urgência que o cérebro vai dar. Ele vai dar mais importância ao que está acontecendo no teu rosto, nas tuas mãos e na curvatura do teu corpo. Isso foi descoberta da Nazaré Castellanos com a equipe dela na universidade, agora em 2023. Pode passar. Vânia, Diga. eu não entendi o que que é a curvatura do corpo. Já vou entrar. Ah, tá. Por isso que eu pedi para vocês irem anotando, porque Tá bom. provavelmente os slides vão responder todas as perguntas. Aí no final vocês trazem, mas já vou explicar tudo isso. Pessoas que franzem a testa. E nós fazemos muito isso quando a gente está no celular. Gente, olha só a postura da pessoa com o celular. Se você pega o celular e você olha para ele, é muito comum franzir a testa, para enxergar melhor, ainda mais se tem letrinha pequena. Então, pessoas que franzem a testa, é ativada uma área relacionada à amígdala, é uma amígdala que tem aqui no meio da testa, lá dentro. É uma amígdala muito, tem uma ínsula ali, uma amígdala muito sensível, que ela é envolvida às emoções, ela é responsável pelas emoções. Se essa amígdala, gente, aqui dentro, quando eu franzo a testa, ela fica hiperestimulada, ela fica presa, ela fica tensa, sem irrigação sanguínea, ela fica com má irrigação. Então, se ela fica hiperestimulada, você vai reagir absurdamente, mais do que o normal, e de uma forma estressada. Porque essa amígdala, ela é a amígdala ligada às emoções de estresse. Então, se eu franzo a testa, eu estou hiperestimulando minha amígdala, que eu deveria ter uma calma, uma harmonia. Passa para frente. Olha só, é uma amêndoa essa amígdala, que diante do estresse ela incha, ela cresce. É uma estrutura subcortical localizada na parte interna do lobo temporal medial. Este elemento tem conexões com a grande maioria do cérebro, sendo um núcleo de especial relevância que pode afetar todo o sistema nervoso e a função do organismo. Então, ali está o desenho da amígdala, bem ali, aquela vermelhinha no meio do cérebro. Então, se essa amígdala está espremida e alguém de vocês fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar embravecida, eu vou ficar nervosa com vocês, eu vou xingar. Porque eu estou hiperestimulando minha zona de equilíbrio emocional. Então, eles falam que essa parte aqui do meio da testa é uma região que nós temos que manter calma. Então, eu já vou pedir, abre a testa, passa a mão. Esse é um exercício que é importante a gente fazer várias vezes durante o dia, né? Tanto que o EFT começa tocando aqui, estimulando na lateral do olho, embaixo do olho. Aqui no meio da testa, tanto que os orientais assim, aqui é o ponto da intuição,
porque tem uma conexão lá dentro com a glândula pineal, a hipófise, é a glândula da intuição. Então, essa parte a gente tem que estar com ela serena, limpa, testa lisa, testa lisa. E a gente percebe que a maioria das pessoas já tem aquela testa franzida no meio, com marca profunda, né? Tanto que o pessoal que vai fazer botox é o primeiro lugar que enche de daqueles troços lá, né? Para tirar a marca. Só que tira a marca, engessa isso aqui, mas lá dentro a pessoa está franzindo por dentro. Cuidem. Então, essa parte tem que ser massageada e ficar lisinha. E respirar fundo, para você não ser super estimulado a reagir negativamente. Pode passar. Então, tá ali. Se essa parte estiver super ativada, quando chega o estresse, ela vai ter uma hiperreação de estresse. Então, você vai brigar mais do que deveria, vai discutir mais do que deveria, vai fazer mais cara de brabo, aonde, de repente, poderia ser uma coisa muito serena, onde você, se você tiver com ela calma, você tira de letra. Você tem uma reação muito mais resiliente, mais calma. Pode passar. Então, relaxar esta parte, que é o senho, entresenho, desativa essa amígdala. E ainda tem mais um recado que eles dão. Ainda mais se você erguer o canto dos lábios. Quando você ergue o canto dos lábios, amassando o rosto ergue. Aí aqui dentro tem uma emaranhada de nervos, músculos, né? Que sobe aqui dentro das têmporas e tem um código de bem-estar, onde é liberado endorfinas. Então, erguer o canto dos lábios não é só ser simpático. É você endorfinar o teu sistema para você ter mais imunidade e bem-estar. Então, deixar a testa lisa e canto de lábio erguido. Vamos fazer um teste aí, deixa eu ver vocês. Ergue o canto de lábio e deixa a testa lisa. Isso, 8 minutos por dia. Pode fazer dirigindo, pode fazer em qualquer lugar, o tempo inteiro. Está no banheiro, estão assistindo aula, estão fazendo qualquer coisa. Lembra, ergue o canto dos lábios. Mesmo que você esteja numa reunião, saco, ergue o canto do lábio e relaxa o meio da testa. Você vai ver como você vai ter muito mais serenidade, tranquilidade, até intuição, porque quando você está com o entresenho relaxado, a tua intuição funciona muito melhor, certo? Pode passar, Rodrigo. E aí a gente brincou no trainer, né, com a caneta. Peguem uma caneta aí, gente, provavelmente vocês estão com uma caneta. Põe a caneta entre os lábios com a boca fechada, assim, ó. Essa posição. Todo mundo? Essa posição. Ao contrário, Rodrigo. Essa posição. Pressiona e faz o teu corpo ficar mais tenso. Lembra que aquela tiara, a leitura mais importante do corpo é rosto, mãos e postura. A gente ainda está no rosto. As pessoas que têm hábito de ficar com a cara fechada, mais séria, não, porque eu tenho que ser séria, porque eu tenho que ser cara de pessoa séria. Vai adoecer muito, vai estressar, dor de cabeça, vai ficar sem endorfina. Então, eles fizeram o teste. Ó, essa pesquisa foi feita em 1988, tá? Aqui, ao contrário, a caneta entre os dentes. Pode passar, Rodrigo. Vamos ver se está na outra imagem. Aqui, ó. Vamos, então, ficar alguns instantes nessa posição. Vocês estão me entendendo? Não precisam liberar o microfone. Só falem. Eu estou te entendendo, Vânia.
Isso. Esse exercício libera o rosto, aumenta a liberação de endorfina, porque ergue a bochecha e também ajuda a relaxar todo o teu rosto. E vai melhorar a tua dicção. A hora que você tirar a caneta, a tua dicção está muito melhor, toda a musculatura trabalhou, você melhorou a tua dinâmica da língua, e é bom porque rejuvenesce o rosto. Então, é um exercício que não foi só no dia do trainer, é um exercício para vocês lembrarem da Vânia. Tem a caneta ali do lado, dentro do carro. Você está dirigindo, põe a caneta e exercita. Tem pessoas que já são super desenvolvidas, né? Mas eu estou falando mais para as pessoas que precisam liberar mais a fala. Pode passar, por favor. Então, esse estudo de 1980, segurar a caneta entre os dentes, simulando um sorriso, sem sorrir. Então, é aquela coisa de manter um ar simpático, né? Ah, e olha só a experiência que eles fizeram. Eles colocaram a caneta assim, na boca assim, fechado. E mostraram imagens para as pessoas. Mostraram várias imagens que traziam determinadas sensações. Com a caneta assim, a interpretação das imagens eram muito negativas. Quando colocaram a caneta assim e foram interpretar imagens, era muito mais positiva a forma de interpretar. Via-se o lado bom da coisa. Pode passar, Rodrigo? Então, olha só, quando tinha a caneta entre os lábios, simulando a cara de raiva, porque é uma cara de raiva, as imagens pareciam mais não tão agradáveis. Pode passar, Rodrigo? E quando colocava com um leve sorriso, via-se uma resposta muito mais positiva da vida. Então, olha só. Primeiro, quando vemos pessoas sorridentes, só de ver uma pessoa sorridente, nós nos tornamos mais criativos. Então, quando você está convivendo com pessoas que são mais simpáticas, sorridentes, elas te estimulam a ser criativo e simpático também. Segundo ponto, a capacidade cognitiva aumenta. Terceiro ponto, a resposta neural é muito mais forte do que diante de um rosto de cara fechada e emburrada. Primeiro, a ínsula, que é aquela coisinha aqui dentro do cérebro, que é uma das áreas do cérebro mais envolvidas na identidade, é ativada quando vemos alguém sorrir ou quando nós sorrimos também. Muito mais, né? Sorrir não é rir. Então, não é que nem uma hiena, né? Isso é a ansiedade, muitas vezes. Claro que às vezes a gente pode ter um momento de euforia, dar gargalhadas, é gostoso, a gente se diverte, é uma delícia, né? Como é bom dar bastante risada. Mas isso não é o estado constante de felicidade. A felicidade é um estado de serenidade. Elevar o canto dos lábios é mais um ato de serenidade, de bem-estar, de simpatia. Então, cuidem para não pensar que você tem que ficar rindo o tempo inteiro. É gostoso, mas isso não é necessário. Para a saúde, é bom só erguer o canto dos lábios. Olha essa cara desse senhor, esse senhorzinho ali, ó. Só com o canto dos lábios erguidos. Então, uma coisa fundamental, gente. Quando você está olhando para o celular ou para o computador, que geralmente a gente abaixa a cabeça, não é verdade? Muitas vezes o nosso celular está lá e a gente está aqui, ó, olhando para baixo, ou está aqui. Não fique com a cara fechada, porque senão você vai detonar o teu cérebro. Então, se você tiver que olhar para baixo, erga o canto dos lábios e relaxa a tua testa. Ou você intercala, tá aqui embaixo, mas aqueles exercícios que eu faço com vocês, olhe para o céu, respira fundo. Então, dentro das empresas, a gente tem trabalhado muito isso. De uma em uma hora, vai para a janela, olha para o infinito.
olha para o céu, para a nuvem mais longe, para a árvore mais distante, o passarinho cantando lá no infinito, né? Olha para os raios de sol, para a lua, mas você tem que olhar para o infinito para quê? Ah, é só para olhar? Não, é para relaxar a testa e essa amígdala interna, essa tiara do nosso cérebro, para você resgatar a sua neurologia de saúde, de bem-estar, de serenidade, de calma, de criatividade, intuição. Tanto que hoje já tem estudos de medicina, o próprio Dr. José trouxe algumas coisas sobre isso para a gente, das pessoas só olhando para o celular, criança já tendo problemas neurológicos, só de olhar para o celular aqui embaixo. Tanto que se você for, se você pegar os grandes caras, os grandes gênios das informáticas, seus filhos não usam celular, só depois da adolescência, da pré-adolescência. Então, o pessoal muito ligado à tecnologia, na NASA, é proibido as crianças usarem. Lá tem escola, né, dentro da NASA, naqueles Silicon Valley, né? E ali, uma das pedagogias que foram adotadas, né, a pedagogia Waldorf é uma das que foram adotadas ali na Silicon Valley, e um dos cuidados é exatamente isso, né, de cuidar com as crianças. Ah, mas eu quero que ele tenha, então só controle isso, da testa, da quantidade, porque senão está lesionando o cérebro. Pode passar. Comprovado o poder que o sorriso tem, porque o cérebro dedica um grande número de neurônios ao rosto. Então, a gente estava vendo até agora o rosto, né? A maior parte da preocupação do nosso cérebro é como está a fisionomia do seu rosto. Vai lá para frente. Se estou com uma cara de raiva, o cérebro interpreta. Essa cara é característica da raiva, por isso vou ativar mecanismos de raiva. Agora, se eu estou olhando para o celular, mas eu estou com uma cara de tranquilidade, então ela vai ativar mecanismos de tranquilidade. Franzir testa e ficar com a cara fechada, o cérebro tem um código que interpreta que você está mal, você está com raiva, você está nervoso. E aí ele vai disparar químicas ligadas a isso de defesa. Agora, se você está com o semblante sereno, ele vai liberar endorfinas, hormônios que vão te trazer bem-estar, entre outros hormônios, né? Citocina, entre outros. Pode passar. Então, uma coisa interessante, o cérebro busca a congruência da mente e do corpo. O que acontece se eu estiver triste, com raiva, e começar a fazer uma cara relaxada? Então, tem a imagem ali da pessoa na empresa, as pessoas em cima dela cobrando um monte de coisa, e ela ali, zen, né? Com a cara relaxada. O que o cérebro vai fazer? É claro que é caricato isso, né? Você não vai fazer isso, né? Mas a Nazaré trouxe essa imagem porque ela diz o seguinte: se eu estou triste ou com raiva, mas eu manter a minha cara relaxada, o cérebro tem ele entra num. É como se desse um tilt no cérebro. É como se ela diz assim, essa frase é dela. Isso não bate. Ela está nervosa, mas está com a cara relaxada. É como se desse um curto dentro do cérebro. E aí, pode passar o próximo slide. O cérebro vai começar a criar uma congruência, vai migrar do estado de espírito, do estado de raiva, para o estado de bem-estar. Porque daí é como se ele falasse assim: tudo bem, então eu vou tentar combinar o estado de espírito com o rosto, porque o rosto é uma das coisas mais importantes para o cérebro. Lembram? O rosto, a mão e a postura. Então, se o rosto é muito importante e ela está com raiva, mas ela está com o rosto calmo, então eu vou migrar para ela se sentir calma. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Tá fácil de entender isso? É muito importante, porque nós estamos falando sobre a nossa vida, sobre a nossa qualidade de vida. E levar isso para a empresa, para a escola, para tudo que é lugar, porque isso é fundamental.
Pode passar. Agora, postura. Estar curvado também é característico de tristeza. É um código. A gente já viu isso lá no practitioner, vimos no trainer também a postura que fica, a pessoa quando está com o ombro para baixo, olhando para baixo, né? Tem um código no nosso sistema. A pessoa está mal, né? A pessoa está para baixo, está depressiva. Tanto que a gente brincou, vocês já viram alguém assim? Ai, como eu estou depressiva! Não, nunca vi uma pessoa depressiva de peito aberto, olhando para cima, sorrindo. A pessoa depressiva, ela arca o ombro, olha para baixo. Então, é um código no nosso sistema. Então, quando o corpo está em uma postura característica de tristeza, o cérebro começa a ativar mecanismos neurais típicos da tristeza. Pode passar. Ultimamente, todos nós adquirimos posturas curvadas, porque passamos 8 horas por dia em frente de um computador, de um celular, entre outras coisas. Isso é muito sério, seríssimo. Tanto que eu trabalho com adolescentes aqui há 30 anos, e dos últimos anos para cá, isso já tem em torno de uns 5 anos, mas agravou muito nos últimos 3 anos. Os adolescentes estão chegando para mim corcundas, com o polegar e o indicador atrofiado. Atrofiado, eu peço para esticar a mão, que a gente faz os exercícios, eles estão atrofiados de tanto ficar clicando, digitando ali, brincando, jogando. Então, e corrigir isso, né? Graças a Deus que a gente tem vocês que já têm a consciência de mandar os adolescentes fazer esporte. Tem que enfiar no esporte, muito esporte, pelo amor de Deus. Porque o esporte vai, oxigenar, abrir peito, fazer olhar para frente, né? Mas o que a gente vê? Muitos pré-adolescentes e até crianças sedentárias na base da Ritalina. Crianças que foram jogadas para a Ritalina muito cedo serão grandes tendenciosos a suicídio na adolescência. Isso já é pesquisa científica médica. E se você olhar em 90% das escolas, é Ritalina. Até os professores estão usando Ritalina. Isso é muito sério. Então, a postura está arcada e o pior, veio numa leva dentro da educação de que as meninas iam de saltinho, chapinha, opcional, não preciso fazer educação física. Loucura! O lugar onde nasceu a pedagogia é na Grécia. Pedagogia quer dizer levar luz, tirar a luz de dentro da pessoa, né? Tirar a própria luz de dentro da pessoa. E na Grécia, a pedagogia era 50% esporte e 50% aula teórica. Era de 50% a 50%, por isso que lá nasceu as Olimpíadas. Então, a autêntica educação é 50% exercício físico para 50% atividade mental. E o que aconteceu? 99,9% somente mente, a mente que mente, né? E enche a cachola de conteúdo que sai da escola e não sabe nem um terço do que estudou. E aí as doenças cada vez crescendo mais, professores muito doentes e alunos muito doentes. Ensinando, faz de conta que eu ensinei, faz de conta que eu aprendi, faz de conta que eu passei, né? Então isso é uma síndrome que muitas escolas estão lutando para sair disso. Graças a Deus, tem várias escolas fazendo inovação, universidades também, mas nós aqui temos o compromisso, que somos neurocientistas, né? A PNL faz parte da neurociência. Somos pessoas que estamos trabalhando com neuroaprendizagem, estamos lidando com o cérebro, com pessoas. Então, a gente sabe que não é só enfiar um monte de técnica dentro do cérebro, é cuidar desse biocomputador, o corpo é o nosso biocomputador. Como que está a tua postura? 50% do teu dia, orar e vigiar. Fique atento, né? Pode passar. Então, olha só. Postura, percepção emocional, mais memória, né?
Então, a postura relaxada afeta a percepção emocional do mundo, que vai ativar a memória. Então, está ali uma imagem que é desses computadores na altura dos olhos. Então, hoje já tem a ergonomia trabalhando muito nas empresas de ponta, né? Onde os pés, o pé tem que apoiar o chão para dar segurança emocional, tanto que tem banquinhos para os pés, pessoas muito pequenas têm que ter a regulagem, e o computador na altura dos olhos, e não fazer você abaixar a sua cabeça, porque senão você vai, primeiro, herniar a sua cervical, vai ter problemas seríssimos de enxaqueca, dores violentas, né, agulhadas. Isso você não vai ter que usar aqueles coletes para o pescoço, né? Então, a ciência, né? Isso é ciência. Foi colocado um laptop na altura dos olhos dos participantes e uma série de palavras aparecia na sequência. No final, o computador era fechado e se perguntava às pessoas quantas palavras elas lembravam. Excelente memória. Lembravam de praticamente tudo. Pode passar para frente. Agora, quando colocaram um laptop lá embaixo, passaram uma série de palavras, então a memória ficava enfraquecida, tinha dificuldade de lembrar. Porque aqui dentro do cérebro tem o ponto da medicina chinesa, já muito conhecida milenarmente, que é o ponto da memória. Então, estar com a cabeça alinhada, certa, sobre o pescoço, com a coluna ereta, é fundamental, não só para a nossa beleza, né? Porque isso é elegância, mas fundamental é para a nossa saúde. Então, tem que cuidar com as crianças para elas já terem o hábito da coluna reta. E quem é de escola tem que colocar isso dentro das escolas. Eu trabalhei muito isso na pandemia com algumas secretarias da educação no interior do Paraná. A gente trabalhava online, trabalhando muito esse corpo, né? Foi bem importante. Vamos para frente. Assim como quando estamos tristes, não somos tão ágeis cognitivamente, né? Então, você pode perceber quando você está triste, está desanimado, sua memória fica fraca, fica desesperado, não consegue lembrar de coisas fáceis, assim, óbvias, né? Quando o corpo está curvado na postura característica da tristeza, o cérebro começa a ativar os mecanismos neurais típicos da tristeza. Então, uma coisa leva a outra, é uma bola de neve. Vai em frente. Pode passar, Rodrigo. Quero mudar? Sim, queremos mudar. Se você não tem essa capacidade de observar o próprio corpo, que é propriocepção e a interocepção, se você não tem propriocepção, não se conhece, não habita bem seu corpo, não conhece suas emoções, você vai poder ficar horas assim e não se dar conta de que está assim. Que é a pessoa que está no piloto automático. É incrível isso, eu já fiz esse teste com algumas empresas. Você pergunta, como que está a tua postura? Ah, estou bem. Olha como que está a tua postura. Estou normal. A pessoa arcada olhando para baixo, ela já acha que isso é normal. Aí, gente, quando eu fecho o peito, olho para baixo, meu pulmão é espremido, meu coração fica espremido. Não tem respiração aberta. E se não tem respiração fluindo livremente, meu cérebro vai ter dificuldade de ter memória, atenção, energia, vitalidade. O oxigênio que dá um gás interno. Por isso que os esportistas têm ânimo, disposição, ou quando a gente faz uma caminhada, faz um exercício, a gente fica animado, né? Uma natação, uma dança, a pessoa fica animada em seguida, porque está oxigenado. Então, a pessoa que não tem essa consciência corporal, ela só vai perceber o resultado, que o resultado é, ai, tô com dor, tô mal, e não tem como corrigir isso, né? Tá difícil, tem que tomar remédio, muito remédio, né? Então, é a falta da consciência que não foi desenvolvida. Pode ir para frente. Então, um ponto é ter consciência corporal, aprender a se observar, se corrigir. Com o tempo, você vai gradualmente adquirindo um novo hábito. Lembra que o cérebro aprende por repetição ou por um impacto emocional.
Pode passar. E é importante para a consciência corporal, todos os dias você se perguntar, como que está meu corpo? E se você sente uma emoção, uma sensação, aonde que ela está? Amanhã a gente até vai exercitar um pouquinho dentro da técnica, né? Mas você pode perceber que todas as técnicas da PNL praticamente iniciam. O que que você está sentindo? Em que parte do corpo? Que a gente chama isso de dar um endereço. Onde está no meu corpo? Leva a tua mão naquela parte. Só o fato de você levar a mão, lembra que tem um campo energético. Respirar ali, você já dá um salto quântico. É uma coisa muito simples. Em vez de você, tô sentindo uma dor, já vai no remédio. Para tudo. Respira. Olha para cima. Se puder olhar para a janela, melhor ainda, olha para o céu. Localiza onde que está o mal-estar. Toma umas 3 respirações ali. Pergunta, o que que tem aí? O que está acontecendo? Que emoção está aí? E a pergunta fundamental, o que eu posso fazer para melhorar? Porque o nosso cérebro é um grande Google, infinitamente mais poderoso. Se você faz a pergunta certa, ele vai buscar a resposta. O que eu posso fazer para melhorar essa parte agora? Tenha certeza que se você estiver com a ínsula, com essa amêndoa relaxada, que é o ponto da intuição, ligada à pineal e à hipófise, e você faz a pergunta certa, o insight vem rápido, a intuição vem rápida. Aí você está usando tudo que Deus te deu, que é esse equipamento incrível, poderosíssimo. Porque senão a gente está à mercê de um dos outros. A centelha divina habita dentro de você. Né? Você tem essa centelha poderosa ali. Você é a própria centelha. Você é essa luz. Você é essa grandeza. Tá usando ou não tá? Ou tá ficando na mão dos outros? O próprio doutor José Antônio, que é médico, ele falou assim, eu venho aqui para pegar esses recursos para ensinar para os meus clientes, porque não, a gente está cansado de ver eles pedindo remédio. E o remédio está dentro, não está fora, né? Pode passar. A maioria tem uma consciência corporal muito baixa, e eu digo a maioria porque eu já dei curso para juiz. Eu fiquei 5 anos viajando com juízes, dando administração do estresse, lá na época de 2000. Gente do céu, eles não tinham consciência nem respiratória. Estavam fora da casinha, não viviam no corpo. Então, não importa se você tem diploma ou não. Tem gente que não tem nenhum diploma e tem muito mais consciência corporal. Há estudos em que se pergunta às pessoas, quando você está nervoso, onde localiza em seu corpo essa sensação? Grande parte não sabe, porque nunca parou para observar o próprio corpo. Isso é da própria Nazaré Castellanos. Né? Quem sou eu? Nem sei. Onde que está meu estômago? Só Deus sabe. Rim? Rim? Nem sei aonde. Então, você passa uma vida inteira sem habitar o seu próprio corpo e quer dominar o mundo. É uma incongruência absurda, né? Vamos em frente. Quem tem maior consciência corporal toma decisões melhores. Isso, doutor neurocientista Antônio Damasio, 1990, ele já trazia isso. Quem tem maior consciência corporal toma decisões melhores. Pode passar. Se tenho consciência do que sinto e qual emoção está presente, o cérebro tem mais sabedoria para saber o que fazer, que é o que a Nazaré chama de sussurros quase inconscientes. Só que eu tenho que ouvir o sussurro e transformar isso em palavra, para saber decodificar o que meu corpo está falando. Pode passar. Está quase terminando, tá, gente? Daí eu vou abrir para as perguntas. Então, consciência corporal é uma das formas de relaxar, de friar esse turbilhão em que nos metemos quando temos uma emoção. Não é que o corpo te diga para onde você deve ir, mas sim onde você está.
Porque tem gente que sente tristeza, mas não sabe que está triste. Tem gente que sente raiva, não sabe que está com raiva. Tem gente que tem medo e não sabe que está com medo. A pessoa não decodifica as coisas. Aí ela só se anestesia com bebida, ou droga, ou remédio, né? Ela foge dela mesma. Tem que aprender a se encarar. Ter coragem para se encarar. Coragem para se autoconhecer. Só se autoconhece quem tem coragem. A pessoa que é medrosa, ela foge. Ela foge de tudo que é curso de autoconhecimento. Ela tem medo. O primeiro sinalzinho que vai fazer ela olhar para dentro, ela já está picando a mula. Pode ir para frente, por favor. Precisamos treinar. Observar ao longo do dia as sensações do corpo, quando estou cansado, feliz, neutro, sobrecarregada, onde eu sinto isso. Isso nos ajuda muito a nos autoconhecer. Isso é despertar consciência. Tanto que muitos dizem que o que é Deus? Deus é consciência. Consciência em você. Essa é uma definição muito perfeita, assim. É a consciência falando em você. Vai para frente. A respiração influencia na memória, na atenção e no gerenciamento das emoções. Então, aqui você vai usar muito para todo esse mecanismo a respiração. Então, no meio da turbulência, a gente falou no curso, 0,5 segundos é o tempo que você pode mudar o curso da sua história. É o tempo de uma respiração profunda para parar. Pode ir em frente. A respiração é uma aliada que temos em nossas mãos, mas a maioria não sabe respirar e nem sabe que respira. Vai em frente. Volta um pouquinho, só essa imagem. Essa é uma imagem que eu gosto muito, porque é bem isso, esse 0,5 que você vai fazer na janela da sua casa, na varanda, na rua, no carro. Parou no sinal, em vez de ficar olhando muito no celular, olha nessa postura. Um pouco para cima, ergue o canto dos lábios e relaxa a testa. Gente, isso é uma pílula de saúde imediata. Você está ali no sinal fechado. Ainda mais se você fizer isso e ainda falar assim, eu sou forte, saudável e feliz. Eu sou forte, saudável e feliz. Você põe essa postura com uma frase, mantra poderosa. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou poderoso, estou cada vez melhor. Pronto, é a tua pílula de saúde imediata. Pode ir em frente. Então, a postura e a respiração estão intimamente relacionadas. Se você cuida da postura, também está cuidando da sua respiração por causa da caixa torácica, aonde está o pulmão, né? Abriu o peito, o pulmão absorve mais ar. Fechou o peito, vai ter deficiência. Pode ir lá, pode puxar para a próxima. Então, inspirar, a Nazaré coloca que a inspiração é importantíssima ser pelo nariz. Se você inspira pela boca, que muitas crianças inspiram pela boca, ela vai ter pouca ativação do cérebro. Isso já é comprovado. Tem o Felipe Marques, que trabalha muito com a respiração coerente, né, na internet, e tem um estudo bem profundo sobre isso. As crianças que só respiram, puxam ar pela boca, vão ter um problema dentro da organização do cérebro, porque não estão ativando. Por quê? Quando eu puxo o ar pelo nariz, olha só que incrível, o nariz, quando você podia puxar o ar, já descer direto. Não, o grande arquiteto do universo fez a gente inspirar, o ar sobe até o meio da testa, até aqui, para daí descer e para o pulmão. Vocês estão entendendo, gente? Estão acompanhando? Olha o teu nariz. Você puxa o ar, ele vai aqui no meio, onde tem essa amêndoa, essa glândula, a hipófise, a pineal, essa amígdala, para daí descer para o pulmão. A gente tem que inspirar pelo nariz e sorver bem o ar.
Porque nós estamos ativando as nossas glândulas, a nossa memória, o nosso equilíbrio emocional. Professores de escolas, pelo amor de Deus, tinha que levar isso para todas as secretarias da educação do mundo todo. Porque os professores estão cuidando das crianças e as crianças estão gerando hábitos. Vamos em frente? A respiração é um dos marca-passos que nosso cérebro possui para que os neurônios gerem seus ritmos, suas descargas elétricas. Se respiramos pela boca, é mais fraco. Tem que inspirar pelo nariz. Tá aí, ó, de novo a postura desse rapaz bonito, a cabeça erguida, inspirando. Peito aberto. Vamos em frente? O momento em que mais temos memória é o momento em que estamos inspirando pelo nariz. Nesse momento, o hipocampo está sendo ativado. Olha que incrível isso. O momento que a memória mais está sendo ativada é na inspiração, porque o ar toca o hipocampo, aqui, a central das glândulas. Então, olha que curioso. Se falam algo em que coincidiu com a sua inspiração, você tem mais chance de lembrar do que quando você estava expirando. Por isso que nas escolas nós temos algumas estratégias para professores e nos treinamentos a gente usa na linguagem hipnótica, vocês usarem a cadência da fala e pedir para as pessoas fazerem inspiração profunda e quando elas estão inspirando, você manda um comando poderoso e aquilo fica registrado no cérebro. Então, associar os seus clientes na respiração deles e você mandando comandos na hora certa da inspiração, uau, isso é poderosíssimo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Ótimo. Pode ir em frente. Isso nos remete a uma coisa muito interessante, que é a respiração lenta. Porque normalmente estamos respirando muito rápido. Aquela respiração curta, rápida, e aí a memória não funciona adequadamente. Então, se você tem uma respiração mais profunda e calma quando você está aprendendo, você vai reter muito. Por isso que muitas vezes a gente dá um conteúdo e pede para fechar os olhos e a gente relembra o conteúdo com as pessoas de olhos fechados, respirando calmamente. Isso a gente recomenda fazer dentro de sala de aula. O professor deu um tema importante. Põe as pessoas para fecharem os olhos, em silêncio. Isso também é até uma tela mental, é um exercício mental para empresas. Você pode repassar o conteúdo numa palestra, onde as pessoas estão ali fazendo uma respiração profunda e você relembra tópicos que você deu na tua palestra. Pode ir em frente. A respiração lenta é analgésico, tira dores, né, alivia dores crônicas. E para as emoções, o importante é que o tempo que levamos para expirar, para tirar o ar, seja maior do que o tempo que levamos para inspirar. Então, quando você está aliviando as suas emoções, aí você pode soltar pela boca, esvaziar bem. Isso acalma. Então, pôr mais ar para fora, acalma. Tá? Então, você pode esvaziar, relaxando os teus ombros. Pode passar para frente. Treinar para escutar os sussurros do corpo. Vai para frente. Nosso próprio corpo, nossa casa, nosso templo sagrado. Nosso corpo é o nosso instrumento pelo qual soa nossa vida. Mas é um instrumento que nós não sabemos tocar na maioria das vezes. Aprender primeiro a conhecê-lo e então tocá-lo. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Pode passar. Só um pouquinho. Tem que permitir aqui a Maria entrar. Então, vamos treinar para respirar, acalmar e viver melhor. Pode passar.
Precisamos de ritmo, de calma e de alma. Então, está aí, pode passar. Encerramos o nosso PowerPoint, que vocês vão receber esse PowerPoint com todos os dados. E